Capítulo 5, o título da minha Bíblia diz assim: Advertência contra o adultério. Quem quer compartilhar o título da sua Bíblia? O que diz o título da sua Bíblia? Vai lá, coloca aí. O que diz o título da sua Bíblia? No capítulo 5, para nós ver se tem, porque nós temos várias versões, né? Eu uso a versão NVI. Coloca aí, coloca aí. E o capítulo 5, ele foi especialmente escrito como advertência para o adultério. E ele continua no capítulo 6 e no capítulo 7, ele dá continuidade sobre o adultério e a insensatez. Aí, algumas é igual, outra é lascívia. Muito bem. Então, nós vamos 5, 6 e 7 ficar no assunto da insensatez, do adultério, né, da advertência sobre isso. Mas olha só, deixa eu falar para você. O tema principal do capítulo 5 não é sexo, mas é aliança. Aliança. Eu fiquei muito impactada com esse estudo que o senhor trouxe a mim. Porque eu pensei assim, meu Deus, eles devem estar pensando o que ela vai falar. Sim, nós poderíamos ir pela linha todinha. E olha que legal o da Dani ali, ó. Advertência contra a imprudência. É isso aí, imprudência, insensatez, a lascívia, o adultério. Nós poderíamos tratar o capítulo 5 só dentro do casamento. É um capítulo muito, muito maravilhoso para trabalhar com casais dentro do casamento. Mas aqui, o que o Senhor trouxe para nós trabalhar juntos aqui é sobre o valor da aliança. O capítulo 5, o foco dele, então, é o valor da aliança. Não é sobre tipos e tipos de mulheres. Mulheres versus mulheres. Não. Ele é sobre aliança versus quebra de aliança. Sabedoria versus insensatez. Morte versus vida. E ele começa novamente com uma instrução de paternidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. E ele diz assim, ó, de novo, se você ler os anteriores, vai ter isso também. Inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. Ou seja, dê atenção, escute, deixe entrar, escute para guardar, não ouça somente, é uma chamada. E aí depois ele diz, assim você manterá o bom senso, os seus lábios guardarão conhecimento. O que quer dizer aqui sobre escutar e os lábios? Falar, praticar. Então você vai receber, você vai guardar e você vai colocar em prática, porque conhecimento sem prática só é obesidade mental. Anote aí, você quer ficar obeso mental? Cuidamos tanto, né, da saúde, do corpo e a mente. E o seu cérebro? Será que não está obeso o seu cérebro com um monte de conhecimento que não está sendo colocado em prática? Será que o meu cérebro não está cheio de conhecimento que não está sendo colocado em prática? Se está cheio, eu não sei, mas que tem conhecimento aqui que não está sendo colocado em prática, isso eu tenho certeza. E enquanto estudava, eu dizia, Espírito Santo, me ajuda. Talvez não é mais conhecimento que eu preciso, é prática que eu preciso. E até eu coloquei aqui, para que tanto saber? Porque foi o que foi ministrado para mim mesma. Para que tanto saber, Giovana? Para vir mais ainda a cobrança e a culpa da procrastinação? Porque todo conhecimento que nós recebemos e não colocamos em prática é porque nós estamos procrastinando esse conhecimento. Provérbios 5, ele é também uma sabedoria preventiva. Eu sou adepta demais à prevenção, já faz muitos anos. Quando não se falava ainda em suplementar a alimentação, em suplementação, nós já fazíamos. Fazem
25, 26 anos, porque foi antes do meu primeiro filho nascer. Tô eu aqui fazendo a mesma coisa que a minha mãe, né? A gente faz, contando a idade dos filhos. Fazem 26 anos que eu faço suplementação, porque é prevenção. E quando eu comecei a ouvir, né, sobre essa medicina preventiva, eu disse, ai, que bom que está chegando a todo mundo está começando a ouvir e entender. É muito melhor prevenir do que remediar. Então, Provérbios 5 é uma sabedoria preventiva. E Salomão aqui, ele está falando ao seu filho. A quem Salomão fala? Tem algumas bíblias que fala filhos, né, no plural. Se tem alguém aí que tem essa, diz aí, eu tenho. Porque ele fala a jovens e príncipes que um dia iriam governar. E sabe o que Salomão já sabia? Pela vivência também dele, pelo que ele tinha recebido de seu pai? Que quem não governa os seus desejos, se não tem domínio próprio, também não consegue governar nada. Então nós já começamos o provérbio por aqui. Que se nós não governamos os nossos desejos, se nós estamos sendo direcionados na nossa vida por impulsividade, seja em qual área for, seja no sexo, na comida, nas compras, no sono, no que for. Se nós estamos sendo impulsionados pelos nossos desejos e coordenados pelos nossos desejos sem o domínio próprio, realmente nós não vamos governar nada. Nem nossa casa, nem nossas empresas, muito menos as nossas vidas. Muito menos aquilo que você escreveu lá na virada do ano que viverá em 2026. Não vai governar isto também. Então, que os nossos desejos que estão dentro da nossa alma estejam tendo domínio próprio, que é um outro gomo do fruto do Espírito. E olha só, eu estudando um pouquinho naquela época, e não é diferente de hoje, a queda moral era igual uma queda pública. Entendia-se que era um ato privado, olha só, um ato privado, que desorganizava a estrutura social. E hoje? Será que não estamos exatamente igual? E sabe o que é a pior parte? Mesmo sabendo, mesmo tendo instrução, recebendo instrução, conhecimento recebido não é colocado em prática. Por isso que vivemos a mesma coisa. Temos uma estrutura social toda desorganizada, perdida. Estamos vivendo como uma sociedade insensata, que está destruindo toda a sua estrutura social. Briga, morte, assassinato, famílias destruídas, filhos abandonados emocionalmente, fisicamente, filhos largados o dia inteiro para outros cuidarem. Eu sempre digo assim, ó, quando alguém me diz, eu quero muito ter filho, né, que não tem e pede para orar, e nós temos muitos testemunhos dentro do café com o propósito dos milagres do Senhor nesta área, né? Do que o Senhor fez. Temos até uma que está aqui, né? A Marjorie, que Deus fez e realizou. Mas a minha pergunta é: para que você quer filhos? Você já entendeu o propósito de ter filhos? Porque é importante que você entenda o para que você quer ter filhos. Porque para quê? Muitos querem ter filhos para poder fazer parte, se sentir parte de uma sociedade, sentir-se pertencente. Ei, não, sabe que são filhos? São heranças do Senhor para serem família com Ele na eternidade. Isso é termos filhos. Somos canais para que venham à terra e tenham acesso a ser família com Deus aonde na eternidade. E olha só, todo o efeito colateral dessa sociedade destruída, desmontada pela queda moral. Qual é esse efeito colateral? É uma promiscuidade, uma insensatez que está causando caos, a violência. Tudo que a gente tem visto e vivido e se defendido vem dessa queda moral, da falta de aliança, da quebra de aliança.
E olha só, eu até coloquei aqui, me perdoe, mas eu vou falar aqui, espero que a minha live também não caia. Sabe, não é político que vai mudar a nossa história. Não é o político ou isso ou aquilo, não. Sabe o que vai mudar a nossa história? Eu tenho de propósito esse quadro atrás de mim nas lives. Isso é um farol que eu ganhei de um casal depois do curso do Casados para Sempre. Famílias faróis vão mudar a nossa sociedade. Famílias faróis é que fazem a mudança de uma cidade, de um estado, de um país. É aqui dentro da família que tudo pode mudar. Uma família estruturada, unida. Uma família com a mesma linguagem, com o mesmo propósito, caminhando no mesmo sentido é que vai mudar. Então não é isso ou aquilo. Eu convido você a olhar de volta para dentro da sua família. São famílias destruídas que geram cidadãos insensatos, promíscuos, sem palavra, que não têm compromisso com a aliança, que não têm responsabilidade, que não honram. Me perdoe, mas eu precisava falar isso. Que vão endurecendo seus corações e têm suas mentes cauterizadas, sabe por o quê? Por modelos falidos, que a própria família incentiva e acha bonitinho desde pequenininho. A menina imitando aquele modelo falido de uma mulher falida, que não tem família, que não tem honra. Meninos com modelos quebrados, falidos, e onde uma sociedade exalta esses modelos. E quando nós temos boas histórias, bons depoimentos, boas estruturas, elas não são divulgadas, elas não são faladas. E sabe o que foi falado para nós? Para esconder. Para esconder por causa do quê? Ai, da inveja disso, daquilo. Em nome de Jesus. O sangue de Cristo é que nos cobre contra todas as coisas. A sua integridade e fidelidade com Deus é que te defende de todas essas coisas. O teu compromisso com Deus. Sabe, Deus tem trabalhado isso em mim, muito. E por isso que eu trouxe isso hoje. A nossa música, a moda, a arte, uma cultura que degrada a criação feita à imagem e semelhança de Deus. Como que eu e você podemos apoiar? Não podemos. Nós estamos desonrando a criação de Deus. Isso tem ferido meu coração de uma forma. Faz muito tempo que Deus vem trabalhando isso em várias áreas que eu vejo. Algumas muito fortes que eu tenho falado no particular, porque eu sempre digo, né? A Vivian tá aqui, é uma testemunha, eu digo, não presta eu ir pra internet falar tudo que eu falo no particular com vocês, porque é forte mesmo. Eu até coloquei aqui, ó, que degrada a criação, imagem e semelhança de Deus para uma cadeia abaixo dela na criação, que são os animais. O ser humano está indo, se colocando no lugar abaixo. Porque nós não fomos criados no mesmo dia que os animais foram criados. Nós fomos criados em um dia diferente. E não fomos criados de qualquer forma, fomos feitos. Quando chegou a hora de fazer o homem, o que Deus disse? Façamos, chamou o Filho, o Espírito Santo e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa é a nossa categoria diante de Deus, imagem e semelhança dele na criação. Ele nos colocou acima, mas o ser humano tem se colocado nesse lugar, abaixo daquilo que ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Os animais são maravilhosos, mas não são criação de Deus. São criaturas feitas por Deus, mas não são imagem e semelhança dele. Não foi sobre eles que Deus soprou o seu espírito. Foi sobre nós. E ao ponto de a imagem e semelhança de Deus declarar, eu coloquei aqui porque eu vivi isso esses dias, sobre si mesmo, que são animais. Nos arrependemos hoje, Senhor, por isso, Pai, em nome de Jesus. Que eu e você possamos ser canais daqueles que levam de volta a essência do que fomos criados. Você já ouviu essa frase? Talvez você já falou essa frase. O ser humano é um animal, virou um animal. Não, amados, nós somos imagem e semelhança de Deus.
E eu vou dizer para você, essa frase chegou a mim nesses dias agora, esse ano. E quando a pessoa falou isso, eu disse, nós precisamos nos lembrar da nossa essência. E só. E aquela noite, eu passei a noite em arrependimento, eu disse, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento e não falei não. Nós não somos animais, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E a palavra fala que somos feitura dele, feito pelas suas próprias mãos, e temos um destino que é a eternidade com ele. E sabe o que? Tem uns que colocam-se até abaixo. Não se comparariam nem aos animais, colocam abaixo. Porque os animais são fiéis, eles retornam para os seus humanos, eles protegem os seus humanos. E nós nem uns aos outros protegemos às vezes. Degradamos uns aos outros. E foi esse início que Deus mandou trazer de Provérbios. Então esse é o foco de Provérbios 5. Prevenir sobre a insensatez, falar sobre a aliança. Prevenir sobre aquilo que tornou-se natural, normal, mas é destruidor e dá para a morte. E não só morte física ou familiar, mas dá para a morte eterna. Que tipo de amor eu e você temos tido uns pelos outros, de não nos preocuparmos com a eternidade? Eu hoje, enquanto tomava o meu banho, eu dizia, Senhor, eu sou tão jovem, somos tão jovens. Sabe por que somos tão jovens? Porque o Espírito Santo estava ministrando a mim, ei filha, você acha que está indo para o fim? Não, você está indo para o começo. Tem muito ainda para fluir através de você. Talvez você está aí, também tenha como eu, 50 a mais. E às vezes você pensa, já deu, já vivi. Ei, olha só, a Bíblia nos deu direito até de 120 anos. 70 com muito vigor. Até os 120 até fala com um pouco de cansaço. Você tem muito ainda para fluir. Tem muito ainda para fluir. Eu digo para vocês, foi isso que o Espírito Santo ministrou a minha vida hoje. Sabe por quê? Esse 120 é só na terra, mas nós somos eternos. Há uma eternidade para vivermos com Deus. Sabe, Provérbios 5 é um grito para, por favor, atentem-se. Isso dá para a morte em todos os sentidos. E olha só, do 3 ao 6, ele fala sobre a mulher imoral, sobre a mulher leviana. Ele está divertindo seus filhos contra essa mulher. Mas aqui ele começa falando, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. E aí deixa eu falar para você, a questão é que tudo começa antes do ato da quebra de aliança. Antes do ato da promiscuidade, antes do ato do adultério. Começa antes do ato em si. A quebra de aliança começa com uma sedução. Começa com uma aparência, com um discurso de sedução, com uma permissão interna. A quebra de aliança começa com uma permissão interna. Começa na sua mente. Começa com o que você alimenta aqui na sua mente, com o que você permite entrar. Por isso, até coloquei em amarelo aqui, ó. Por isso que nós falamos tanto dentro dessa missão que o Senhor nos entregou, que a cura vem de dentro para fora. Você precisa olhar para dentro de você e ver o que está entrando, o que está alimentando o seu interior. O que está dentro de você é o que importa, porque é isso que se manifestará fora. Não é o que você está tentando mostrar, é o que você é dentro. Aí, quando você mostrar fora o que você é dentro, naturalmente, será natural a sua vida. Você não precisará tanto esforço para representar, porque você realmente está vivendo o que está dentro de você.
E do 7 ao 8, ele adverte o quê? Não se aproxime. Não se aproxime, é o que ele adverte no 7 e no 8. Fique longe, é a advertência dele. Fique distante disso. Então anota aí uma frase para você, vou colocar para você aqui, ó. Forte não é aquele que luta com a tentação. Forte não é aquele que luta contra o pecado. Forte é aquele que foge da tentação. A Bíblia diz que se tiver a aparência do mal, já é para você correr. E aí eu sempre digo, né, no Café com Propósito lá com as meninas, vou falar para você aqui. Se você olhou, você não tem certeza, mas aquilo incomodou, tipo, parece que isso aqui não é bom, parece que isso aqui não foge, corre. Vai para os pés de Jesus e diz, Senhor, me revela isso, me mostra o oculto por trás disso. Quais são as cordas por trás disso? Nós vamos ver isso aqui. Então é para você fugir da aparência do mal. E vamos lá. Quais são essas aparências? Porque nós falamos sobre, capítulo 5 fala sobre quebra de aliança, sobre insensatez, sobre imprudência. E aí muitas vezes nós vivemos a consequência da nossa imprudência, a consequência da nossa insensatez e ficamos cobrando a Deus porque que ele está permitindo nós viver isso. Ou estamos colocando a culpa que é o diabo fazendo aquilo na nossa vida. Não dá para ter dó, né? Mas às vezes é de dizer, coitado do diabo, né? A pessoa é toda insensata, toda imprudente e coloca a culpa nele. Vamos lá? Eu coloquei alguns aqui, ó. Você faz negócios com quem você já sabe que tem uma vida obscura. Você já sabe. Não faz negócio. Foge da pessoa. E o lucro? Dane-se o lucro. Eu tenho orado e dito, Senhor, eu prefiro ficar sem vender do que vender e me colocar em problemas depois. Em nome de Jesus, atrai para mim só clientes que tenham uma vida digna. Ah, Giovana, não vai sobrar ninguém. Bom, então, vai fazer o quê? Você, porque, agora deixa eu reforçar aqui, porque quem dá provisão para mim e para a sua vida não é nem um lugar desse que você está pensando aí. Não é o seu trabalho, a sua empresa, seu marido, não. É o Senhor. Se o Senhor não prover, nada acontece. Você não mantém contatinho da tentação em suas redes ou telefone. É bem para você mesmo. Isso aí, pode colocar o chapéuzinho aí para você que mantém contatinhos que você sabe que são tentação para você. Eu não tô só falando contatinhos do sexo oposto. Eu tô falando também contatinhos de amizades que você sabe que já deveriam ter sido interrompidas. Que precisam, essas pessoas precisam ir para os seus momentos de oração, de intercessão, para que Deus dê oportunidade de você levar salvação e o amor de Cristo a elas. Mas não são mais pessoas para você conviver em todo o tempo. Então, é sobre isso. Faz uma limpa hoje. Faz uma limpa hoje no seu Instagram, no seu Facebook, quem ainda tá por lá. Faz uma limpa hoje no seu WhatsApp, nos seus contatos telefônicos. Tem uns que você precisa bloquear. Ah, Giovana, mas todo mundo é merecedor de salvação, eu tenho a mensagem de salvação. É verdade, todos têm. Mas talvez não é você. Aí você vai orar e diz, Senhor, envie alguém lá, Pai. Envie alguém, porque eu não estou pronto. Envie outra pessoa. E você exclui esse contato da sua vida, bloqueia esse contato da sua vida. Da sua vida física, na sua vida espiritual, você vai orar pela salvação desta pessoa. Você tá entendendo? Tá forte aí? Eu coloquei aqui, então, da companhia, então já está. Você não permanece em companhia daqueles que em todo o tempo e o tempo todo estão colocando a sua fé em prova. Você não se coloca em prova o tempo todo, até porque a Bíblia fala isso. Para não tentar o vosso Deus. Quando o diabo disse
para Jesus: salta daí! Se tu é filho de Deus, que os anjos vão vir te socorrer. O que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que você vive se colocando em lugar de tentação? Até coloquei aqui, ó. Para de dar tanto trabalho para o céu, que tem uns que os anjos dizem: ai Deus, sério que a missão de cuidar desse é para mim? Eu sei os dias que eu tô dando trabalho para os anjos do Senhor na minha vida. Então, para de dar tanto trabalho para os anjos, tanto trabalho para o céu. Daqui uns dias os anjos vão dizer: Senhor, aquela não. Aquele não, você, por favor, me dá uma folga dessa pessoa, manda outro cuidar dele, manda outro cuidar dela, porque ela tá sempre indo, ele tá sempre indo para os lugares que eu tenho que fazer batalhas imensas para livrar ele da queda, para livrar ele da morte. Então, posicione-se. Posicione-se em nome de Jesus. Se posicione de forma que as pessoas, ao chegar perto de você, respeitem você. É isso mesmo. Respeitem você. Seja o farol, seja a luz, seja sal. Faça diferença. Elas precisam comportar-se diferente quando estão diante de você. Não podem falar e fazer o que querem. Não. Eu vou dar o meu testemunho e o testemunho da minha mãe aqui sobre isso. A minha mãe é aposentada do Banco do Brasil. E ela sempre contava, né? Ela ali sendo luz, sendo sal. E quando chegava, ou na cantina do banco, ou às vezes em alguma roda que estavam ali, o povo já meio que, agora vamos mudar aqui que a Laide chegou. Por quê? Porque o assunto ali não condizia com quem ela vivia, como ela vivia, quem ela era, a luz que era, o sal que era. E eu vou dizer para você, dentro desse ensino, né, que vem de geração em geração, eu também aprendi a me posicionar dessa forma. Então, desde sempre, não é só agora na fase adulta, desde adolescente, o que tinha lá as rodas em que eu estava, a conversa era diferente. E até hoje é assim. Eu nunca vou me esquecer uma das situações que eu vivi, só para dar o depoimento para você, em que nós estávamos numa sala de negociação, na sala de uma construtora em negociação. Estava o construtor, eu e o cliente, os clientes. Eram duas pessoas. E aí eu saí um pouquinho da sala, eram 3 homens então, né? E eu estava ali na sala. Eu saí um pouco não sei se foi para atender alguma ligação, não me lembro. E quando eu voltei, que eu demorei um pouquinho, o meu cliente disse assim: termino essa piada depois, porque agora a dona Giovana chegou. E a dona Giovana não ouve essas piadas. A dona Giovana não é para ouvir essas piadas. Não está no nível de ouvir essas piadas. Algo assim ele colocou. E por muitas vezes, esse mesmo cliente, conversando comigo, conforme a palavra que saía da boca dele, dizia assim: me perdoa, perdão, não devia ter falado essa palavra. Seus ouvidos não merecem ouvir essas palavras. Você entendeu? Entendeu? Quem entendeu, coloca aí, eu entendi. Você precisa ser... agora esqueci a palavra. Quem pode me ajudar? Não é termômetro que nós temos que ser. Não é o termômetro para medir. O que é que muda do ambiente? Termostato? É isso? Você precisa mudar o ambiente que você chega. O ambiente não pode mudar você. Você precisa mudar o ambiente. Mas, termostato, obrigada, Luísa. Se você sabe que você não está pronto para aquele ambiente, porque a gente sabe. Então não vá. Ore por aquele ambiente. Ore por essas pessoas, para que Deus coloque a oportunidade de elas ouvirem, porque ainda não poderá ser por você. Então aqui a mulher imoral é representada por tudo
o que naturalmente pensamos, mas também representa. A mulher imoral é tudo isso que tu tá pensando, é isso aí mesmo, tudo isso aí. Tudo isso aí que a gente sabe e tal. Mas ela também é representada por algumas coisas que eu vou ler aqui para você, ó. Por qualquer convite que ofereça prazer sem compromisso. Qualquer convite que ofereça prazer sem compromisso. Qualquer caminho que promete ganho rápido sem fidelidade. Sem integridade. Se não é íntegro, não é para você. É isso que Salomão está falando aqui. Tudo que seduz, mas depois cobra. Tudo que destrói o templo que é do Espírito Santo. Qual é o templo do Espírito Santo? Você, o seu corpo. Tudo que destrói o seu corpo. Isso é a mulher imoral também. É representado por isso. Então não é só sobre mulheres, meus queridos, mas sobre as veredas que decidimos trilhar no nosso caminho até a eternidade. Não é sobre isso que viemos falando desde o capítulo 1, sobre veredas, sobre caminho. Então é sobre isso que Salomão está falando aqui. Meu filho, presta atenção, ouça os meus conselhos, cuidado com as veredas que você tem escolhido no seu dia a dia, para que você não saia do caminho que te leva ao teu destino. Qual é o nosso destino, meus queridos? Eternidade. Cuidado com as veredas que você escolhe. Você pode ter uma vida plena na terra, não só na eternidade, plena na terra, mas essa vida plena na terra vai depender da sua sensatez, vai depender da sua integridade, do seu posicionamento, a sua postura diante das coisas erradas, erradas que passaram a ser certas. Não é porque a maioria está achando que é certo. Essa é a diferença da nossa sociedade hoje. Não é porque a maioria diz que é certo que é certo. O que é certo tem princípios bíblicos. Na época de Salomão, o pecado, olha só, não era só fazer algo errado, mas também era o pacto de aliança quebrado. Isso também era pecado. Uma palavra não cumprida. Então o adultério, ele não é só sexual. Há muitas formas de adulterarmos no nosso dia a dia. Uma das formas, roubar a honra um do outro. Aqui eu coloquei roubar a honra de outro homem, né? Mas roubar a honra de outro ser humano. Isso também é adultério. A pessoa que tem honra, honre. Honre, como a Bíblia diz, por exemplo, honra pai e mãe. E não dá aquele que é isso. Não, honra pai e mãe, não importa que tipo de pai e mãe é. Honra. Quando você tira a honra do seu pai e de sua mãe, é um adultério. Quando você desestabiliza uma família, adultério. Quando você corrompe uma herança, adultério. Quando você traz culpa de sangue sobre uma casa. Quando você corrompe uma herança. A herança não é só financeira, existe uma herança moral, existe uma herança ministerial, existem heranças fora de dinheiro. A cabeça do ser humano foi colocada tanto só em dinheiro que ele não consegue olhar por outros olhos, por outros filtros. Tudo filtra no dinheiro. Não é só o dinheiro. Há muitas formas. E uma das formas de corromper a herança é corromper a herança moral que a sua família vem tendo, uma herança ministerial, uma herança espiritual que é rompida, que é corrompida. Por isso que a consequência que Salomão traz no capítulo 5 é morte, perda e destruição. E sabe, uma das partes mais fortes do capítulo 5 está no versículo do 8 ao 11. É como se Salomão estivesse profetizando para si mesmo. Porque ele entende antes, mas ele não sustenta o que ele entendeu depois. E ele mesmo cai na sua armadilha. Por isso que Salomão escreveu
Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E Eclesiastes, ele fala sobre tudo isso, sobre o não ouvir o pai, sobre o não ficar insensato. E sabe como que ele termina dizendo? Que ele descobre que tudo é correr atrás do vento. Então a parte mais triste é que do 8 ao 11 é como se fosse uma profecia sobre a sua própria vida e o seu fim. Então não adianta o conhecimento, não adianta. Você vai ver lá em Eclesiastes que mesmo Salomão tendo todo o conhecimento, ele não colocou em prática até o fim, para ter um bom fim de sua vida na terra. E do 15 ao 19, ele fala sobre beber das suas próprias cisternas. E aí foi o devocional de hoje, né? E dentro desse estudo trouxe algo aqui muito interessante para você compreender como o adultério sexual é uma coisa muito séria e tem colocado na sociedade como algo natural, né? Um trai o outro, é troca, é isso, olha só, o sexo nunca é neutro. E eles entendiam isso lá, mas hoje continua não sendo neutro no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus não mudou. O sexo une destinos, mistura heranças e cria vínculos espirituais. E nós não vamos entrar no profundo aqui sobre isso, mas esse conhecimento tem sido levado no Estudando a Palavra, no curso Casados para Sempre, sobre os vínculos espirituais ligados aos relacionamentos sexuais. Inclusive, eu até coloquei em amarelo aqui, nós já estamos com as inscrições abertas para o curso Casados para Sempre e para a imersão Voltando à Essência, onde a gente aprofunda muitos assuntos bíblicos. É muito maravilhoso. Então você pode nos chamar no direct e dizer, eu quero vaga do Casados, eu quero vaga para imersão. São tudo vagas limitadas. Casados para Sempre, apenas 5 casais. E Voltando à Essência, apenas 12 mulheres. Okay? E nós já temos lista de espera. Então, se você quiser, chama no direct aí. E aí, no versículo 15, o resumo, ele coloca o quê? Que a intimidade tem lugar, que o prazer tem limite e a liberdade sem limite vira escravidão. E aí, o Espírito Santo mandou colocar uma pergunta aqui para você, além das 3 que já tem lá, que nós vamos colocar depois. Isso aí, Patrícia, é transformador, né? Patrícia já fez Casados para Sempre e a imersão Voltando à Essência. Do que você tem sido escravo ou escrava? Do que você tem sido escravo? Do que você tem sido escrava? E no devocional de hoje a gente falou sobre beber das suas próprias cisternas. Então, Deus nos chamou e a principal aliança que nós podemos ter é com Deus. E através de Deus, a outra principal aliança é no casamento. Então, beber de suas cisternas, de suas fontes, é ter prazer, completude e alegria nessas alianças. Está aí na aliança com Deus e na aliança do casamento, se você é casado, a sua completude. Você não precisa beber de fontes fora desse lugar. E no 18, há um convite muito maravilhoso. Para quê? Para a alegria da fidelidade. Porque a advertência de todo o capítulo 5 é sobre manter a aliança, não quebrá-la, ser fiel, a fidelidade da intimidade da aliança e a alegria. A alegria no sexo dentro da aliança do casamento, a completude. A gente aprende muito isso no Casados para Sempre. E o sexo foi criado por Deus para trazer prazer ao casal. Sim, prazer, não só procriação de filhos, o prazer também. Eu tenho uma explicação do pastor Luciano Subirá bem interessante, quando ele fala na cultura do jejum, ele fala que Deus, todo o prazer nosso, toda a nossa completude está em Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos deu outras coisas para termos prazer. Mas Ele disse,
O prazer completo e total está em mim, mas eu vou dar outros. Sabe por quê? Ele não poderia ter criado uma única árvore, um único fruto, e nesse fruto ter todos os nutrientes que nós precisamos? E nós comer só isso, e estarmos nutridos e seria o suficiente? Mas não, ele criou vários frutos, de vários sabores, de várias cores, e em várias épocas, até para nos dar assim. Ai, não é tempo agora, por exemplo, de bergamota. Aí você fica esperando o tempo da bergamota para comer ela. Tudo há um propósito na criação de Deus. Então, o sexo Deus criou como um desses prazeres dentro da aliança do casamento. E ele é para a glória de Deus. Não é lindo? Por isso que ele é importante dentro do casamento, porque ele é para a glória de Deus. E ele finaliza, aqui daria algumas lives só dentro dessa parte aqui, falando sobre o casamento, sobre a fidelidade, o prazer dentro do casamento, a alegria, a completude, mas o intuito aqui é, seja fiel a Deus. Realize-se dentro de uma intimidade na aliança que você tem com Deus. Não quebre a sua aliança com Deus. Não seja um adúltero espiritual que você tem vários deuses. A sua confiança está em vários lugares. A sua confiança precisa estar em Deus. Essa é a nossa fidelidade na aliança com Deus. E também fala sobre ter a fidelidade dentro do casamento, para que você viva uma vida de abundância. E ele finaliza dizendo que Deus vê os caminhos. Qual é a nossa frase aí, meninas? Qual é a frase principal dessa missão que o Senhor nos entregou na Terra? Vamos lá, quem escreve aí? 2024, eu recebi um bolo no meu aniversário com essa frase. Quem lembra qual é a frase principal? Deus vê todas as coisas. Quem vai colocar aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém escreve aí. Alguém escreve aí. Não há nada que fique no oculto. Isso aí, Lisa. Que nada fique em oculto. Essa é a minha oração sobre a sua vida. E que seja a sua. Não tenha medo. Diz assim, meu Deus, se Deus trouxer tudo à luz. Olha só, não é que vai passar no outdoor a sua vida, mas é não ficar nada em oculto em você, para que o diabo não tenha legalidade sobre essas coisas que estão em oculto, mas que elas sejam reveladas a você, para que você se arrependa, seja curado e transformado pelo poder de Deus. E outra, que nada fique em oculto ao seu redor. É desafiador? Eu tenho vivido essa vida. Ah, é desafiador. Quando você acha que está perfeito ali, Deus vem e mostra tudo. Ou ele te dá visão, sonho na palavra, mas ele mostra a você como estão realmente as pessoas ao seu redor, o coração delas, as ações delas no oculto que você não está vendo. É desafiador, mas é maravilhoso. Que nada fique em oculto ao seu redor. As maldades sempre enlaçam em cordas de terror, trazendo ansiedade, medo, pânico, frustração. E o que diz aqui no final? E andará cambaleando. Isso mesmo, cambaleando. Por causa do que? Desses terrores. Está sempre em gangorras físicas, emocionais e espirituais. Então, se a sua vida vive em gangorras físicas, emocionais e espirituais, analisa se você não está cometendo insensatez, adultérios, sejam físicos, sejam espirituais. Se você não está em desonra, tudo por causa da insensatez. E o conselho está à disposição aqui, na palavra de Deus. A sabedoria, lembra, está gritando pelas praças, mas cada um vai fazendo as suas escolhas e vivendo as suas consequências. Você é livre. Deus nos deixou livre para fazer nossas escolhas, mas nós teremos a obrigatoriedade de colher as nossas consequências. E eu coloquei aqui, ó, para finalizar. Lembre-se, por favor, lembre-se. Não vem com cara feia.
vem com fala suave. Eu coloquei assim, ó, lembre-se, a sedução sempre é atrativa. Destila mel, tem as palavras que a sua alma carente quer ouvir. Tem aquilo que os seus desejos querem. Quando eles não estão alinhados com a eternidade, eles gritam em você. E essas cordas, elas vêm da sedução, da fala daquilo que você deseja. Exatamente o que sua alma deseja, mas não mostra as cordas de enlace de morte. Então, convido a você a orar por discernimento espiritual e que nada fique em oculto, nem os lugares que parecem tão inocentes e talvez estão sendo a porta de entrada para a sua morte espiritual. Cuidado, vigia. A mulher imoral pode ser a mulher imoral mesmo, com todas as suas características aí para os homens que estão na live me escutando. Ou o homem imoral para você aí, mulher. Pode ser bem isso mesmo. Mas também pode ser uma proposta fácil que fere valores, uma decisão lucrativa sem integridade, um relacionamento secreto, uma vida dupla ou uma espiritualidade sem compromisso. Sabe o que também pode ser, e é o que mais tem feito na nossa vida? Sugando o seu tempo com Deus, fazendo você correr, ficar sem tempo, sem energia, sem vontade de estar com Deus. Essa é a principal mulher imoral dos nossos tempos, aquela que suga todo o nosso tempo. Às vezes é em busca de conhecimento, às vezes é em busca de network, sugando todo o seu tempo. Você faz todo o network da vida e não faz o network mais importante da sua vida, sentar com o seu Criador, sentar com o seu Pai. Cuidado, podem ser laços de morte. Deixa eu falar para você, o diabo é estrategista, ele vê, ele observa a sua vida, ele sabe o que te atrai. Ele sabe o que te atrai. Sabe quem não sabe? Talvez você. Por isso que nada pode ficar em oculto. Você precisa orar e dizer, Senhor, sonda o meu coração e me mostra o que há dentro de mim, sedento ainda, que pode ser atraído pelas cordas da morte da mulher imoral. Salomão, ele enfatiza o adultério, mas no 6 e no 7 nós vamos dar continuidade, não perde, tá? Nas próximas quintas-feiras. Enfim, é um atalho. Enfim, que a mulher adúltera, a mulher imoral, é um atalho da sua vida. Você está indo em busca de atalhos? É um atalho que a vida vai te cobrar depois. Não é bom, não é perfeito, não é agradável e não é o que Deus tem para você. Por isso, coloquei aqui ó, que Jesus Cristo enviou. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar e nos direcionar em todo o tempo. Para que nada que façamos seja envolvido pelas cordas da morte, mas sim estejamos no caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele caminho que Ele traçou antes da fundação do mundo. E sozinhos, nós não vencemos a mulher imoral, nós não vencemos a mulher adúltera, nós não vencemos todas essas coisas que essa mulher representa e que nós trouxemos aqui. Nós não vencemos, mas com o Espírito Santo de Deus, nós somos mais do que vencedores. Vencemos aquilo que nós mesmos achamos que não venceríamos, estando cheios do poder do Espírito Santo. Amém, meus queridos?